Aloha! Então, vamos lá. O tema aí, né, é com relação a os amores da vida. Ahá! Todo mundo quer que o seu parceiro ou a sua parceira amorosa, né, te trate muito bem, de uma forma maravilhosa, acolhedora, carinhosa, né, respeitosa, para que essa história de amor vire um conto de fadas, né, que ela seja maravilhosa. Pois bem, eu acho que nem todo mundo que já tá nesse curso aqui comigo de temperamentos e as pessoas que já me conhecem caíram nessa pegadinha da minha chamada aí pro vídeo, né? Por quê? Porque esse vídeo pode decepcionar você, mas também vai fazer você abrir os olhos, porque trará coisas importantíssimas a serem consideradas para as pessoas que, de fato, queiram conquistar um equilíbrio, né, nos relacionamentos amorosos e desenvolvendo uma inteligência emocional, né, gente? É necessária a inteligência emocional que vai nos conferir, né, diálogos harmoniosos, ok? Então, mas a questão principal que eu vejo em todos os relacionamentos de trabalho, amizade, vizinho, seja lá o que for, familiar, mas aqui a gente vai pegar mais na parte amorosa, porque nós vamos ver, por exemplo, como um colérico, né, gosta de ser amado, como um melancólico, um fleumático, um sanguíneo, gostam de ser amados, tratados, né, no seu relacionamento, tá bom? Mas então, vamos aqui para essas questões que devemos atentar primeiro. A maioria de nós quer que o outro nos entenda, quer que o outro considere que nós temos feridas, nós temos traumas, né? Ou seja, é o outro que tem que ser mais humano, né? Mais empático comigo. E assim a gente está querendo o quê? Que ele esqueça, que ele deixe de lado os seus próprios traumas, as suas próprias feridas, para ter todo o cuidado do mundo no trato com a gente. Afinal, somos um cristalzinho muito frágil, né? Todo machucadinho, qualquer coisa tá me ferindo, qualquer coisa é um desrespeito comigo, qualquer coisa é abusivo, né? E esse cristalzinho não pode ser magoado, não pode ser contrariado de forma alguma, né? E a maioria quer que o outro se molde aos seus padrões, aos seus gostos, às suas vontades. Por quê? Porque a gente acha, né, que devido à nossa história conturbada, a gente precisa ser, né, respeitada, ser acolhida e tudo que a gente fala tem que virar lei, porque senão vai nos ferir, né? Vai fazer sangrar aquelas nossas feridas de novo. Então, é sempre o outro que tem de mudar, né? E mudar radicalmente o seu jeito, seja ele agressivo ou frio, ou até de um certo distanciamento ali na relação. Porque a gente, né, quer se sentir bem, né? E aí essa obrigação é do outro. É ele que tem que fazer a gente se sentir bem, para a gente ser feliz. Então, jamais ele pode ir contra aquilo que a gente acha certo, jamais ele pode nos magoar. Porque se não for assim, esse outro que é o grande vilão da relação, é ele que faz tudo errado, é ele que não nos compreende, é ele que é injusto, que nos leva ao sofrimento, que faz as nossas feridas terem uma hemorragia, né? E o trauma ali fica aquela coisa latente, purgando e a gente, ai, coitados de nós. É o outro, sempre a culpa é do outro. E tem mais, né? A gente pensa que a gente pode reagir ao outro do jeito que a gente bem entender. Afinal, somos a pessoa sensível, cheia de traumas e não me toques. O outro que sempre precisa buscar o tratamento, ele que precisa fazer terapia.
Ou ouvir aquela pregação na igreja, né? Às vezes as pessoas estão na igreja, nossa, ó, meu marido tinha que estar aqui. Ou então minha namorada tinha que estar aqui, essa pregação é para ela, não é verdade? Ou então um vídeo que a gente vê no YouTube sobre relacionamentos, nunca é pra gente, sempre é para o outro, né? Às vezes algum livro que você tá lendo aí de relacionamentos, a gente fica, nossa, aquela pessoa tem que ler isso aqui é para ela, esse livro foi escrito para ela, né? E a gente tem essa percepção o tempo todo, muitas vezes. Só que a gente não quer enxergar isso. É o que eu falo, enxergar as nossas sombras, os nossos defeitos, eu brinco, os nossos demônios dói. A gente descer nos nossos infernos é realmente assustador e amedrontador, né? Mas vamos sair desse mimimi? Parar de querer ser o alecrim dourado da relação? Tem que parar com isso, gente. Todos nós somos carregados de feridas emocionais, de tristezas, de experiências horríveis, de muitos traumas. Todos temos. Todos precisamos nos tratar. Todos precisamos ouvir aquela pregação. Todos precisamos assistir aquele vídeo no YouTube, né? Todos precisamos ler aquele livrinho, tá? E para que isso? Gente, todos precisamos nos tratar para podermos, em primeiro lugar, nos relacionar harmoniosamente com a gente mesmo. A gente se entender, a gente começar a se compreender, a gente começar a olhar para os nossos traumas e falar assim, eu não posso ser refém dos meus traumas na vida, porque o outro também tem os dele. O outro não pode ficar me colocando num pedestal e esquecendo as dores dele. Porque mesmo que ele faça isso, que ele fique me adorando ali, né, como uma coisa sagrada, uma hora os traumas dele também vão vir à tona. Uma hora nós vamos ser o gatilho para aquela pessoa, né, para que ela levante todo o inferno da vida dela e jogue em cima de nós, tá? Então, a gente precisa se olhar para que a gente se relacione bem com a gente mesmo e a partir daí a gente vai começar a melhorar o nosso relacionamento com o outro e sair dessa ideia de que o outro que precisa mudar. Num relacionamento a dois, gente, são duas pessoas. Tem que ser uma parceria, né? Precisa haver diálogos e não aqueles diálogos agressivos, de briga. Vai acontecer briga? Vai, normal. Mas a gente tem que ter inteligência emocional. Pra gente saber olhar ali, né, no meio daquela confusão e falar, nossa, eu tô me alterando demais. Deixa eu pedir desculpas aqui e vamos parar, vamos conversar depois, sabe? A gente tem que olhar pra gente também. A culpa não é só do outro. E eu nem gosto da palavra culpa, eu falo a responsabilidade. Ela tá em nós também, tá? Então, gente, terapia, ela não é só pra gente se curar, né? Pra gente tratar as nossas feridas, mas a terapia é principalmente para que a gente não fira o outro e para que a gente desenvolva essa inteligência emocional para que possamos ser adultos de fato, pessoas que amadureceram e não pessoas que apodreceram, né? Não pessoas que fiquem presas também naquela criança birrenta, que ainda tá ali até hoje naquelas feridas emocionais, repetindo padrões. Então, se a gente não tem esse conhecimento de nós e mude, né, através da inteligência emocional, se a gente não fizer isso, a gente não vai ter bons relacionamentos amorosos e nem outros tipos de relacionamentos, porque só a gente mudando, se conhecendo e começando a mudar de atitude, que a gente vai conseguir comunicar assertivamente. E essa comunicação assertiva pode nem nos conferir aquele relacionamento maravilhoso. Muitas vezes essa comunicação assertiva vai fazer com que a gente pense em como um acordo assim, realmente essa relação não dá certo, né? Nós dois não estamos aqui nos encaixando. Então, é preferível cada um seguir para o seu lado, ok? E aí, nos próximos vídeos, vamos falar de cada temperamento. Grande beijo!